Cara, é o seguinte, todo mês sai vídeo novo dizendo que inteligência artificial vai acabar com o cargo de analista de SOC. E assim, ninguém trabalha nessa verdade, tá? Quem trabalha com cibersegurança sabe muito bem. E eu vou te mostrar um exemplo real, o que tá acontecendo agora em agosto de 2026. Porque assim, se você trabalha, né, em SOC, em cibersegurança, Blue Team, Red Team, o que seja, esse vídeo é pra você, pra tirar essa ansiedade genérica de falar assim, ah, IA vai tomar meu emprego, vai acabar com meu emprego. Então assim, eu vou te mostrar realmente o que vai mudar no seu dia a dia aqui e o que você precisa fazer para continuar relevante nos próximos anos, tá? Então fica até o final porque eu vou te dizer exatamente qual é o tipo de analista que vai crescer de verdade, né, para você não ficar para trás. E se você quer esse tipo de análise toda semana, se inscreve aqui no canal agora antes da gente continuar esse vídeo, beleza? Então vamos lá, é o seguinte, vamos ao contexto, porque assim, isso não é uma discussão abstrata. Aqui só esse mês saíram notícias de agentes, cara, autônomos, né, escapando ali de ambiente de teste isolado, de grupo usando agentes de IA para conduzir ataque de forma autônoma, enfim, sem aquela intervenção humana, né, que a gente conhece direta, e ao mesmo tempo empresas ali usando inteligência artificial para cuidar da parte de vulnerabilidade, fazer a sua defesa num período curto de tempo, ou seja, a inteligência artificial, ela está, cara, dos dois lados, você precisa entender isso, meu caçador. Ela tá dos dois lados mesmo, tanto do ataque como da defesa. Fingir num trabalho de SOC, por exemplo, você que é um cara de cyber, de SOC, fingir que isso não tá acontecendo é perigoso, porque as coisas, elas não tendem a ser as mesmas mais. E exatamente essa é a diferença da maioria de vídeos aí que a galera faz e fala no YouTube, sem explicar direitinho pra você. Então eu quero te falar real sobre inteligência artificial, o que ela faz para automatizar hoje dentro do SOC. O primeiro ponto é a triagem inicial, que ali são alertas, né, de grande volume, né, que chega com ruído, que chega como falso positivo, que não vira incidente. A IA ela vai conseguir filtrar isso mais rápido. No segundo é a correlação aqui de logs, né, em volume ali que nenhum humano consegue enxergar linha a linha. Então a gente está falando de milhões de eventos ali em ambientes corporativos todos os dias. E o terceiro é a parte da sumarização de incidentes de escalonamento, ou seja, é transformar ali aqueles dados brutos, né, em um resumo do próximo nível ali para a equipe de cibersegurança, para eles conseguirem entender ele de forma mais rápida. Isso a IA faz. Isso é um trabalho repetitivo, de alto volume. Então, com a inteligência artificial, a gente faz isso mais rápido, né? Ela tende a fazer isso bem mais rápido e com melhor resultado. E isso é bom que ela faça, por quê? Porque libera tempo pra gente, libera tempo para um analista de SOC, por exemplo. Agora sim, eu quero te falar que a IA realmente não vai substituir um analista, porque esse é o ponto central, essa é a parte central desse vídeo. E o primeiro é a análise de contexto. Mesmo que o alerta seja baixo, por exemplo, eu posso pegar aquele sistema legado da minha empresa, uma integração específica ou um histórico específico de um incidente anterior, e a IA ela não vai conseguir me trazer alguns dados, porque esse contexto está comigo, é um contexto acumulado do meu negócio, né? A não ser que você alimente, mas é bem complexo, então você precisa trabalhar bem isso. No segundo é a decisão de escalonamento, né? É quando não fica claro o que é ou não incidente para ela. Então alguém precisa decidir a responsabilidade, entender a política da empresa, o apetite a risco do negócio, entender as regras. E assim, isso não é a regra que se programa, isso é uma análise situacional, por exemplo. O terceiro é o ponto mais importante disso daqui, desse vídeo, é validar o que a IA errou. Alguém precisa, cara, de fato precisa saber sobre o assunto para questionar o resultado da IA, do que ela entregou para você. E se a pessoa ela não sabe desse resultado, ela vai ali aprovar para IA e vai deixar escapar muita coisa. E também isso já acontece há anos com incidentes antes de ter IA. Então assim, a pessoa errou, deixou passar batido, né? Não revisou o resultado, enfim. Então você tem que ter isso em mente e essa clareza. Então assim, deixa eu te trazer um contraponto nisso aqui, porque ele existe e merece assim, ele merece ser levado de fato a sério. Quem defende
defende que a IA vai substituir tudo, geralmente aponta para ferramentas de correlações ali automáticas, que cada vez mais está sofisticado, que realmente está melhorando a cada mês. E isso é verdade. As ferramentas, elas estão de fato evoluindo. Mas assim, a ferramenta sofisticada, sem alguém por trás, não vale muita coisa, né? Porque assim, ela mal configurada não vai valer de nada. Então, ela não vai substituir uma pessoa que tem que operar ela, nunca vai substituir isso. E o que fazer na prática, né, se você trabalha ou quer trabalhar nessa área? Um analista que vai ficar para trás é aquele que só sabe ali seguir playbook, por exemplo, né, que é o passo a passo, para quem não sabe. E isso a IA ela já faz, né, sozinha, não preciso ali, ela já faz tudo. Então, quem vai crescer é quem vai aprender a trabalhar com a inteligência artificial, não é ir contra ela. Isso significa assim, que você precisa validar o output que a IA está entregando antes de aceitar o que ela realmente quer te entregar de verdade. Isso significa assim, que é questionar uma classificação automática, quando ela bate no que está vendo no contexto real, né? Enfim, várias e várias outras coisas. Então a IA ela vai acelerar teu processo de investigação. Isso é a maravilha da IA. Isso é uma habilidade que se treina. Não é num curso teórico sobre inteligência artificial, que vem de prática, enfim. Isso vem da sua experiência, da efetividade que você está usando, do seu laboratório que você está construindo, no seu ambiente de estudo, né? Questionando ali resultados, né? Desenvolvendo o intuito de confiar e quando desconfiar, por exemplo, tá? Então você precisa se atentar nisso. E para fechar esse raciocínio, a inteligência artificial, mais uma vez eu vou repetir isso, ela não vai substituir um analista de SOC, ela vai substituir de fato quem não evolui junto com ela, e isso ela vai substituir. Preste atenção nisso e fique guardado isso na sua mente. E se esse vídeo te ajudou, né, a enxergar isso com mais clareza, deixe seu like, se inscreva no canal que vai ajudar esse vídeo, mande esse vídeo, compartilhe, né, mande esse vídeo para pessoas que ainda têm esse problema de achar que a IA vai acabar com tudo, vai substituir todos os empregos. Pelo contrário, ela te ajuda, ela te auxilia. A IA ela vai fazer isso não só para cibersegurança, mas para todas as áreas. Você precisa entender o que você pede a ela e tomar cuidado com a segurança, com o compliance, né? Deixar ela acessar algumas coisas ou não. Enfim, tudo bem? Então é isso que eu queria te passar e nós se vemos nos próximos vídeos. Até mais!